Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Muitas pessoas ficam confusas ao ler a Bíblia e encontrar textos que parecem contradizer-se sobre Deus. Um exemplo comum é quando a Escritura afirma que Deus não se arrepende, mas em outro momento diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. Essa dúvida é legítima e a própria Bíblia oferece a resposta. É uma pergunta frequente entre os leitores da Bíblia. Em Gênesis, está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas em outro texto, a Escritura afirma que Deus não é homem para que se arrependa. À primeira vista, isso parece uma contradição, mas não é. Em Gênesis, lemos que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. E então, o texto afirma que Deus se arrependeu de haver feito o homem, e que isso pesou em seu coração. Esse arrependimento não implica que Deus errou, mudou de ideia ou percebeu algo tarde demais. A própria Bíblia deixa claro que Deus não opera como um ser humano. Em Números, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse texto ensina que Deus não muda de caráter, não decide algo e depois descobre que estava errado, não é surpreendido pelos acontecimentos e não altera seu plano eterno. Deus não falha e não se corrige como um ser humano. Então, o que significa o arrependimento de Deus em Gênesis? A palavra utilizada ali não se refere a erro, mas a uma profunda tristeza. O sentido original aponta para dor no coração, pesar e lamento. O próprio versículo explica isso ao afirmar que pesou no coração de Deus. É uma forma humana de descrever a dor divina diante da corrupção total da humanidade. Deus não mudou seu plano, ele executou juízo. Quando a Bíblia menciona que Deus se arrependeu, não está afirmando que ele alterou sua essência ou propósito, mas que mudou a forma de lidar com o homem devido ao pecado. Deus permanece o mesmo, mas o relacionamento muda quando o homem muda. Isso se manifesta em vários momentos das Escrituras. Quando Nínive se arrependeu, Deus suspendeu o juízo. Quando Israel pecou, Deus trouxe disciplina. Quando Saul persistiu na desobediência, Deus retirou o favor. Em todos esses casos, não houve mudança na essência de Deus, mas sim na maneira como ele tratou a situação. Quando a Bíblia afirma que Deus não se arrepende, está afirmando que ele não erra, não altera sua natureza e não retrocede por falha. Quando diz que Deus se arrependeu, utiliza a linguagem humana para revelar a dor, a indignação e o peso no coração de Deus diante do pecado, além do início do juízo. Não há contradição, mas revelação. Deus permanece imutável, mas seus atos respondem à postura do homem. O arrependimento em Gênesis não se refere a erro em Deus, mas à seriedade do pecado e ao quanto ele entristece o coração do Criador. Ao compreendermos isso, percebemos que a Bíblia não se contradiz. Ela utiliza a linguagem humana para nos permitir enxergar o coração de Deus. Ele não muda quem é, mas reage ao pecado com justiça e ao arrependimento com misericórdia. Isso revela não um Deus instável, mas um Deus vivo, santo e profundamente envolvido com a história humana. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Conheça meus livros e seja edificado, todos baseados exclusivamente na Palavra de Deus, disponíveis no link da descrição. Deus te abençoe.